E Gran Turismo é um jogo de game ou é um jogo de esporte? Game é esporte? Gamer é atleta? Tudo isso se encontra nesse filme que nós vamos discutir depois da vinheta sem spoilers. Segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E vamos falar de Gran Turismo, que quando você ouve falar de um filme baseado em um game, ok, geralmente o game tem uma história, o game tem uma narrativa, tem um roteiro que pode ser adaptado para um filme. Mas agora, um jogo de corrida, cujo roteiro são corridas, o que isso pode agregar para um roteiro de cinema? Além do cenário. Você vai precisar de novos personagens, você vai precisar de tramas, você vai precisar de dramas, você vai precisar de plots. Nada disso o jogo te entrega, apenas sair do ponto A ao ponto B antes dos outros. Mas, por muita sorte, Gran Turismo tem uma história muito legal, muito curiosa. Acontece que a Nissan, que é a equipe de corrida no Japão, a montadora, que tem uma equipe de corrida, criou junto com a turma do PlayStation, que desenvolvia o jogo, o Gran Turismo, uma academia para transformar os pilotos do jogo, do simulador, em pilotos de verdade. E esse camarada inglês, o Jean Motherborough, ele venceu 90 mil pilotos quando tinha 9 anos e se sagrou campeão da GT Academy, se tornando assim um piloto profissional. Essa história é transferida para o filme. Então, além de ser um filme onde tem as corridas de carro como cenário e como principal atrativo, também é um filme que tem uma história muito interessante e uma história muito cativante, que é aquela história que o público adora, do underdog, da pessoa com baixas expectativas, da pessoa que não poderia nem ao menos pagar por um carro de corrida e consegue ser um piloto até que razoável, um bom piloto de corridas a partir de um jogo de videogame. Perceba que ele traz alguns dilemas que volta e meia aparecem nas redes sociais, como por exemplo, gamer é atleta? Qual que é a diferença? Quando é que um gamer se torna atleta? Quando é que o cara que fica comendo Doritos em casa, jogando videogame, se torna um atleta de alto nível? Que tem que se preocupar, por exemplo, com o preparo físico? Quando é que as coisas se transformam? Quando é que um pode ser considerado o outro? E esse filme, ele tem essa vantagem de trazer a mentalidade do jogo para dentro do filme. Então poderia ser somente um filme de corrida, onde tem o piloto do mal, o piloto do bem, o piloto do bem precisa superar seus complexos desafios e tretas familiares para poder vencer o piloto do mal. Tá tudo isso lá, só que também traz muita coisa do jogo, de elementos visuais, de misturar o real com o virtual e de fazer realmente Gran Turismo um jogo de videogame. Mas não é um jogo sobre a criação do videogame como é o Tetris. E nem é um filme sobre o cenário do game. Não é um filme genérico de corridas que tem só o nome do game, que poderia ser. Não, ele realmente traz elementos da jogabilidade dentro do filme. E isso vai com certeza agradar os fãs de Gran Turismo. Até mesmo nos sons do game, nos sons do PlayStation, que são reconhecíveis por qualquer pessoa que passa algumas horas jogando videogame. Você consegue reconhecer no filme. E na hora te mostra que você não tá num filme de esporte. Você tá num filme de game. O filme acerta nisso. Acerta nisso. Agora, tirando essa história, que é uma história curiosa, é uma história fascinante, e é uma história que cai como uma luva, porque o gamer ele tem esse sonho do virtual, de ser, né? Você, no simulador, você está simulando ser alguém que é um piloto profissional. E ver você, que fingia ser um piloto profissional, virando um piloto profissional, é uma aventura. É uma aventura, igual você jogar um jogo de um herói de videogames e você se meter numa trama que você jogava no videogame.
E aí que tá a grande graça, porque ela faz os gamers sonharem. Traz esse sonho pro gamer, que pode ficar tranquilamente satisfeito em ser campeão só na modalidade virtual. Mas essa transição e esse reconhecimento do gamer como atleta, eu acho que é o ponto mais forte de Gran Turismo. E isso ajuda na propaganda do game, porque, pô, esse game é tão real, tão próximo da realidade que consegue formar pilotos de verdade. O programa da GT Academy provou isso, que consegue transformar gamers em pilotos de verdade. Não todos, mas alguns poucos. Mas fora isso, como eu estava dizendo, é um filme que tem todos os clichês do gênero, a família que não apoia, embora eu até goste da forma que foi mostrado no filme, que não é tão radical, não é um pai que fala, não, quebra o videogame do moleque, pá, não vai jogar essa porcaria, vai jogar futebol, não é. E eu acho que as questões, os dilemas e as dúvidas que o personagem do Djimon Hounsou tem no filme são de qualquer pai que ama um filho. E o amor dos pais pelo menino Jean nunca são questionados no filme. Isso é bacana, foge do clichê. Mas agora, o piloto do mal é o piloto rico que pilota um carro dourado. Você não poderia ser mais da cara que é do mal. É um carro dourado de uma equipe que é toda banhada a ouro. E o piloto do mal, que é rico, que é arrogante, que é egoísta. E o outro lá que é o gamer, que é gente boa, que é um cara, pô, tranquilo, que só quer realizar seus sonhos. Então tem todos esses clichês do gênero, quase ganha, não ganhou, não foi dessa vez e tal. Mas tudo isso trabalhado de uma forma que eu acho que os fãs de automobilismo vão gostar, porque as cenas de pilotagem, de carros, de corridas, são muito legais. Tem algumas inconsistências muito técnicas, mas eu acho que no quesito emoção da corrida, ele traz. Ele traz, inclusive, com elementos do game, que te faz ir e voltar do cenário do game, que é muito legal, achei muito bem bolado. O David Harbour tá engraçado, divertido, traz coração pro filme, e o Orlando Bloom, como aquele cara marqueteiro meio safado, tá também bastante interessante nesse filme. Então, o Gran Turismo é uma alegre surpresa. Uma alegre surpresa. Eu achei que fosse um caça-níquel, um filme que fosse apenas uma desculpa merchandising. Não se engane, tem muito merchandising. Só um macacão de piloto daquele lá paga o filme inteiro. Muito merchan. E é um auto-elogio pro PlayStation, pra Polyphony, desenvolvedora que criou o jogo. Tudo isso ali é a propaganda, é um auto-elogio total. E se isso não te incomodar, eu acho que talvez até se divirta. E quem sabe até se emocione com a história real do Jean Murderborough, que inclusive trabalhou como dublê nas cenas de ação, nas cenas de corrida do filme. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.